Olá, professor. Olá, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de formação aqui da nossa Diretoria de Ensino de Mauá. É o nosso 12º encontro de formação, especificamente em Educação Física. E hoje nós vamos estar recebendo uma pessoa que é muito especial, que é a Alexandra, que é da Educação Especial. Então, vou apresentar para vocês aqui a nossa organização, né, para a gente poder ter esse momento de formação. Então, como eu falei, a nossa 12ª, eu, PCNP, de Educação Física, Edneia, e a professora Alexandra, de Educação Especial. E o nosso percurso formativo de hoje será um objetivo, nós teremos uma sensibilização. A Alexandra vai trazer para vocês como trabalhar com alunos da educação especial. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre a lista de presença e também da avaliação. Então, o nosso objetivo exclusivo hoje é promover o crescimento profissional a partir do conhecimento da educação especial. Vou parar aqui o nosso compartilhamento. Professora Alexandra. Olá, olá professor, olá professora. Muito obrigada, Edneia, pelo convite para participar deste ATPC. É um prazer estar com vocês e poder esclarecer um pouquinho sobre educação especial. Educação especial, ela tem muitas especificidades, mas a gente vai falar em linhas gerais, vou apresentar um pouquinho de cada deficiência e que seja uma boa formação a todos nós. E aí a gente vai dar início com essa sensibilização, com esse vídeo. Após o vídeo, nós vamos conversando. Já pensou se você tivesse que fechar os olhos? O que você enxergaria? Já imaginou se precisasse ficar calado? O que diria? E se não pudesse andar? Aonde iria? Existe em cada um de nós uma força chamada amor, capaz de nos fazer enxergar, falar, nos levar aonde sonhamos ir. Basta querer, basta escolher. Somos únicos, cada um de nós, e como tal, dotados de nossas particularidades, limitações, dons, necessidades, sonhos, medos. Somos iguais, você, eu, diferentemente iguais. Sem cor, sem preconceito, sem racismo, sem essas coisas. Todo mundo tem que entender que não é igual, ninguém é diferente, nunca vai ser. Choramos e também damos boas risadas. Somos pensativos e também muito comunicativos. Somos recheados de planos, metas, que buscamos dia após dia. Somos por dentro e por fora. Nem sempre se enxerga a luz do dia ao sair de casa pela manhã. Mas o vento que toca seu rosto e brinca com seus cabelos, é incrível. Existe sempre um modo melhor de enxergar a vida. Se você ainda não enxergou, é porque não fechou os olhos. Experimente. Muita gente precisa da sua ajuda. Eu só preciso do seu respeito. E se não for pedir muito, do seu carinho. Don't think that a drop of tea makes the world stop spinning around. Not even the sharpest skin can be louder than a beat of a heart. If sorrow is all
with the best of today. A deficiência não nos faz diferentes, somos todos iguais. É de dar um nó na garganta, né, professores? Que pergunta. Se a gente fechasse os olhos, o que nós veríamos? Se não pudéssemos andar, aonde nós iríamos? Se nos fosse proibido de falar, não tivesse voz, como você falaria? Então, quer dizer, um vídeo que eu amo demais e eu acho que todos nós temos que ter esta empatia. Porque se hoje nós andamos, nós falamos, nós enxergamos, ninguém sabe o dia de amanhã. Deus queira que a gente continue assim. Porém, né, somos todos suscetíveis a uma deficiência. E agora vamos lá, vamos retomar. Volta lá no outro slide e vamos falar um pouquinho. E o que é educação especial e o que é educação inclusiva? Sabe por que eu começo por aqui, professores? Porque às vezes a pessoa fala assim, aquele aluno é de inclusão. Aquele aluno é inclusão, professores, ela não é para o aluno que tem deficiência. A inclusão é para todos. A inclusão é para os homossexuais, é para os negros, é para os pobres. A inclusão nas escolas, ela é para todos. Agora, a educação especial, não. A educação especial, ela teve início no século XIX, e ela foi um meio de acesso para as crianças que estavam à margem da sociedade, aquelas crianças que ficavam fora da sociedade, poder participar. Aí foi se criando várias leis, veio a LDB, que garantiu o direito dessa criança estar dentro da sala de aula regular. Então, começou a ter uma mudança. Então, a educação especial, ela passa a ter importância, ela passa a participar, ela passa a ser vista, as crianças com deficiência, dentro da escola. E a inclusão, ela é para todos, e ela tem esse começo em 1990, além da pessoa com deficiência, também é um modelo de integração, e ela acolhe a diversidade humana, a todos. Educação especial também, hoje, ela é tida como uma modalidade de ensino. Por quê? É para as crianças que têm um laudo, né? Esse laudo, ele precisa ser feito, avaliado por um neurologista, para ser colocado no sistema. Eu sei que muitos professores, às vezes, questionam, mas, aquele aluno, ele não é laudado. Nós somos professores. Eu sou professora, nós somos professores, não temos como laudar, nós suspeitamos sim, o nosso olhar é clínico, porém, tem que ser feito um encaminhamento, por exemplo, esse aluno ele tem alguma coisa, ele é diferente, eu estou notando a diferença desse aluno. Você pode, professor, com certeza procurar o seu coordenador pode procurar essa mãe, fazer um encaminhamento para o posto de saúde, para que essa criança passar no pediatra e fazer uma investigação possível. Mas já chamamos a mãe não vem, a mãe não aceita. O que eu faço? Existe o conselho tutelar. E ele tem que garantir o direito das nossas crianças. Porque a partir do momento que ele tem um laudo, ele tem um aparato maior, sim, as crianças da educação especial. Ele tem direito a um cuidador, ele tem direito a um transporte especial, dependendo da distância da sua casa, mas ele tem esse direito. Ele tem direito à sala de recursos. Ele tem esse apoio maior, porque ele é uma criança com deficiência, ele tem limitações, ele não é incapaz. De forma alguma, ele não é incapaz. Ele tem limitações. Como eu tenho as minhas limitações e como eu sei que vocês também têm as limitações de vocês. Próximo slide, por favor. Inclusão é um termo para ser entendido para além da educação especial.
É mais ou menos o que eu falei, é um referencial teórico, para que, assim, eu trouxe essa referência, peraí. O processo mediante o qual os sistemas gerais da sociedade, tais como o meio físico, a habilitação e o transporte, os serviços sociais e de saúde, as oportunidades de educação e trabalho, e a vida cultural e social, incluídas as instalações esportivas e de recreação. São feitos acessíveis para todos. Isto inclui a remoção de barreiras que impedem a plena participação das pessoas com deficiências em todas as áreas, permitindo-lhes, assim, alcançar uma qualidade de vida igual a outras pessoas. Na verdade, a inclusão tem que ser muito mais que isso. Ela tem que ser mais que acesso a um determinado serviço ou comunidade. Tem, sobretudo, de capacitar pessoas para se sentirem participantes no pleno direito num determinado grupo ou comunidade. Este sentido de pertença é certamente o desafio mais exigente da inclusão. Então, eu preciso tirar as barreiras, permitir que esse aluno ele possa participar de tudo, de todas as atividades da escola, da comunidade, da onde ele vive. Ele não pode, de forma alguma, ser excluído da sociedade. O próximo, professora. Uma escola inclusiva é aquela em que todos os alunos têm a oportunidade de aprender segundo suas próprias capacidades. Mantuan. O professor, para trabalhar em um contexto de diferenças, precisa entender que a inclusão não se trata apenas de deficiência. Então, a gente vai voltar ao mesmo conceito. Eu, enquanto professor, numa sala de aula, numa quadra, porque vocês são professores de educação física, na quadra onde vocês trabalham, eu preciso pensar em incluir todos na minha aula. Não é porque aquele aluno é negro que eu vou excluí-lo da minha aula, eu vou deixar ele lá sem participar. Ou então aquele outro aluno, ele é pobre, então eu não quero que ele participe da minha aula. Jamais. A escola é para todos, a inclusão é para todos. Então eu não posso fazer diferença de forma alguma. E aí, respeitar, sim, as limitações e especificidades dos alunos. Próximo. Quem que é o público-alvo? Quem é que pertence à educação especial? Para a educação especial, o que regulamenta é a Resolução 68, de 12 de 2017. Se alguém quiser e tiver a curiosidade, procure essa resolução. Na resolução vai estar todo o direcionamento, vai ter todas as especificidades dos alunos da educação especial. Então, quem tem direito? O aluno surdo com deficiência auditiva. Uma questão que já me perguntaram, é surdo ou deficiente auditivo? E as duas nomenclaturas estão corretas. Por quê? A área da saúde, os médicos dizem o deficiente auditivo. A comunidade, eles se denominam surdos, são de uma comunidade surda. Então, as duas nomenclaturas estão corretas. Porém, como a gente está falando de resolução, nós utilizamos a palavra deficiência auditiva, porque está de acordo com o laudo. Deficiência visual, a mesma nomenclatura. As pessoas com deficiência visual e as pessoas cegas. São comunidades de pessoas cegas e deficiência visual é de acordo com o laudo, é de acordo com a medicina. Deficiência física. Deficiência física, ela engloba muita coisa. As pessoas, é fácil? Não. Eu posso não ter apenas um dedo e dizer que eu tenho uma deficiência física. Então, ela é muito complexa e ela precisa ser entendida do que a gente está falando. Ela pode não ter os membros superiores ou talvez os membros inferiores. Então, a deficiência física também pode ser só de membros do corpo. O intelectual, geralmente, pode ser que esteja preservado. Então, a gente vai conversar sobre ele um pouquinho mais para frente. Deficiência intelectual, aí que está.
a deficiência intelectual, você olhando a aparência, você não vai ver nada nunca. A pessoa pode ter a mesma aparência do que uma criança neurotípica e ser deficiente intelectual. Há altas habilidades. E o TEA? O TEA é o transtorno do espectro autista. Teve uma resolução e aí se ampliou um pouco mais, a saúde ampliou um pouquinho mais, então por isso que foi colocando o transtorno do espectro autista, porque ele é muito amplo. E altas habilidades. Altas habilidades também, vamos falar um pouquinho mais. Não é que a pessoa tem altas habilidades em uma determinada coisa que ela tem em todas. Tem que tomar cuidado, às vezes é apenas uma área do conhecimento. Mas a gente vai explorar um pouquinho. Próxima, Edneia. O atendimento educacional especializado deve ser garantido a todos os alunos com deficiência. O AE, atendimento educacional especializado, deve ser oferecido obrigatoriamente pelas redes de ensino e deve levar em conta as necessidades educacionais de modo individual. Por isso que eu falei, cada deficiência e cada deficiente tem uma especificidade. É muito difícil um ser igual ao outro. Próximo. Os dados mostram que a escola brasileira é marcada pela exclusão e pela evasão de parte significativa dos alunos da educação especial, que são marginalizados pelo insucesso, por privações constantes e pela baixa autoestima, resultantes da exclusão escolar e social. Aqui é um ponto bem complicado, porque, como falei no começo, no início, as crianças eram excluídas da sociedade, elas colocaram à margem da sociedade. Mas hoje, todas as crianças, o preconceito, a maior parte do preconceito está no adulto. As crianças, elas não têm preconceito. Isso, a mãe às vezes acaba falando, depois vem mudando, porque uma criança, quando você começa lá na educação infantil, então quando você começa no Fundamental 1, primeiro, segundo ano, ela não tem esse preconceito. Ela trabalha, ela brinca com todos. O adulto que às vezes tem esse olhar. E cabe a nós, professores, trabalhar com os nossos alunos, fazer esse chamado, porque é muito difícil. É o que eu falei, imagina, se a gente deixa de lado, a gente vai excluir de novo, a gente vai criar escolas especiais de novo. Não é que não é necessário. Por exemplo, eu sou PCNP de Educação Especial, faço diversas visitas, alguém nas escolas por aí já devem ter me visto. Então, quando o aluno realmente ele é muito comprometido, vamos supor, ele está na cadeira de rodas, ele não fala, ele usa fraldas, ele baba o tempo todo, não tem nenhum problema. A escola conversa com a mãe, pede uma avaliação pedagógica do PCNP, eu vou até a escola para conhecer essa criança, se realmente ela tem todas essas dificuldades, não tem como estar junto com os demais, existe sim a APAE, existe a Praesp em Ribeirão Pires, tem a APAE também lá do Rio Grande da Serra, então a gente vai atender essas crianças na educação exclusiva, mas para casos extremos, vocês podem sim pedir para o coordenador entrar em contato conosco da diretoria. Próximo. Aí também existe agora outra dúvida aí, né? Porque assim, então vamos lá, educação especial, educação inclusiva, já esclarecemos. E agora, dificuldade e transtorno de aprendizagem, é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. A gente também são campos diferentes. Então vamos lá. Dificuldade, defasagem abrangente referente ao processo de aprendizagem. Tem múltiplas causas, dificuldade em assimilar e acompanhar os conteúdos. Transtorno, defasagens específicas e pontuais. Disfunção neurológica de assimilação de conteúdos, referente à escrita, leitura e capacidades matemáticas. Próximo. Eu separei um pouquinho para vocês terem um pouquinho mais de noção do que a gente pode fazer.
Quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, geralmente é emocional. Eu coloquei um exemplo, que é separação dos pais, mas a gente tem vários exemplos. Infelizmente, estamos voltando de pandemia, então teve muita gente, teve crianças que perderam entes queridos, que perderam familiares, então isso pode causar uma dificuldade maior na aprendizagem. Então, temos que ter essa sensibilidade, principalmente agora que estamos voltando de pandemia, e não está 100% ainda. Nós sabemos que o vírus continua rodando, que devemos usar máscara, álcool gel, evitar aglomerações. Por exemplo, eu e a Edneia estamos sem máscara, porque estamos na nossa casa, fazendo esse ATPC, gravando, estamos fazendo esse trabalho online, então não estamos usando máscara. Mas tomar muito cuidado, porque esse momento não acabou de pandemia. Cultural. Ambientes com pouco estímulo. A criança mora em uma situação de vulnerabilidade. E aí? Como que faz? Às vezes tem mãe analfabeto, às vezes tem pai analfabeto. Não tem um livro, não tem um gibi, não tem uma revista na casa dessa criança. Então, ela não tem estímulo. O ambiente fala muito. Quando uma criança é ofertado gibi, revista, jornal, hoje nós temos a internet, que usa o WhatsApp, o Facebook. Então, quando ele é ofertado um ambiente, muda muito essa criança. Só que, às vezes, essa criança, o único contato que ela tem com a leitura, com as letras, é quando ela vai para a escola. Então, nosso trabalho se torna muito mais árduo, de todos nós dentro da escola. Escola também tem metodologias inadequadas, vínculo com o professor, mudança de escola. Então, vários fatores podem fazer esse bloqueio e criar essa dificuldade de aprendizagem na criança. Então, é muito importante chamar a mãe, conversar com a coordenação, para a gente tentar sanar o problema. Ainda professores de educação física, eu acho maravilhoso, porque às vezes eles não sentem tanto, né? Se eu estiver errada, Edneia, você me interrompe. Porque eu acho que é um momento tão rico, quando essa criança sai, pode brincar, pode jogar, às vezes essa dificuldade, ela não aparenta tanto, ela fica um pouco mais ao lado, né? Porque ali naquele momento de interação com os demais, não é sentido tanto essa dificuldade de aprendizagem. Agora, o transtorno. Transtorno já é algo um pouquinho mais. Ela só tem uma dificuldade, ela já tem um transtorno. Então, seria um grau acima. Eu tenho dificuldade, eu tenho transtorno. O transtorno, ele é uma inabilidade específica, pontual, trata-se de disfunção neurológica de assimilação. Por exemplo, leitura e escrita, nós temos as crianças que têm dislexia. Na escrita, a desortografia. Na matemática, a descalculia. De atenção, o TDAH. É o TDAH, como a gente sempre fala. E aí, é o que eu falei, dificuldade e transtorno, eles não fazem parte da educação especial. Por quê? Como eu falei, dificuldade, transtorno, deficiência. A deficiência é um comprometimento muito maior do nosso cérebro. Depende da área, depende da deficiência, mas é um comprometimento muito maior. É uma dificuldade que essa criança tem e ela precisa de suporte e aparatos para que ela possa estar inserida na sociedade. Próxima, Edneia. O objetivo da educação especial. Em geral, o que difere o atendimento que passa a ser de acordo com as diferenças individuais do educando. Os objetivos são os mesmos. Eu vou fazer um objetivo para aquele aluno aprender tal conteúdo. Vai ser o mesmo. Só que a gente pode ajudar, a gente pode facilitar, porque a gente já está entendendo que ele tem um comprometimento muito maior. Ele tem um tempo de concentração que é menor. Então, a gente precisa ter o mesmo objetivo, mas fazendo uma certa adaptação curricular. Próximo. No currículo, no currículo paulista, a gente tem, o ponto de partida, por onde o professor começa a montar a sua aula,
o que ele vai fazer, qual é o conteúdo que ele vai fazer, o que ele vai planejar. Então, o currículo é o nosso norteador. Nosso norte é o currículo. Então, do currículo, eu faço a adaptação. Não posso, por exemplo, eu estou trabalhando, no caso de são professor de educação física, vamos supor que vocês estão trabalhando regras do jogo de vôlei, mas vai ser uma aula teórica, você vai para a sala de aula falar sobre a teoria dos jogos de vôlei. E aí, para esse aluno, você pega, imprime um desenho da internet da princesa para a menina pintar. Não, isso não é adaptação curricular. Você tem que estar dentro do seu conteúdo e pegar uma pequena parte. Então, se eu estou falando das regras do jogo de vôlei, então, são complexas, tem vários jogadores e cada um tem uma posição. E esse... Nossa, vocês são especialistas nisso, não eu. Mas você vai explicar toda aquela movimentação, ele não vai entender. Então, explica pelo menos que o jogo de vôlei são 2 times, é um de cada lado, o ponto é quando a bola bate no chão. Simplifica, fala o que é essencial para aquela criança, pelo menos entender o que é o jogo de vôlei. Próximo. Currículo adaptado visa adequar o currículo acadêmico aos estudantes que, por suas condições cognitivas, físicas e sensoriais, não conseguem acompanhar o currículo regular. O currículo adaptado, produzido pela equipe de professores, é uma ferramenta educacional essencial, que, além de planejar, traça metas fundamentais para o processo de desenvolvimento deste estudante. Então, como eu falei, dentro do currículo, eu vou pegar uma pequena parte, o que é essencial, o que ele tem que entender que é o básico, e vou trabalhar com ele. Isso em todas as áreas do conhecimento, em português, em matemática, eu tenho que pegar essa parte essencial e traçar metas que sejam possíveis alcançar. Então, como eu falei, eu estou falando do jogo de vôlei, lá eles têm toda aquela dinâmica. Não, então eu vou inserir esse aluno num ponto que seja mais fácil para ele. Porque às vezes você, na teoria, você não consegue, e a educação física, você vai levá-lo para a quadra. E lá nessa movimentação da quadra, com os demais, rodou, agora fulano que saca, talvez seja mais fácil para ele entender com essa aula prática. Próximo. O currículo paulista da etapa ensino médio, ele traz o seguinte, as observações, a acentuada diversidade cultural, ao compromisso com a redução das desigualdades educacionais no Estado, leva em consideração as possibilidades e os interesses do estudante, assim como suas identidades linguísticas, éticas e culturais, de modo a assegurar suas aprendizagens essenciais integralmente. Um dos pontos focais da sua elaboração consiste na equidade e reconhecimento de que as necessidades dos estudantes são diferentes. Equidade. Que palavra é essa que o governo trouxe agora? É o senso de justiça. A palavra equidade é a mesma coisa que senso de justiça. Porque no currículo paulista, ele fala da empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro. A equidade é o senso de justiça. Essa criança, ela tem a justiça que a protege. Então, é uma palavra um pouco mais elaborada para garantir o direito do estudante. Próximo. A adaptação curricular é feita, que assim, educação... Vamos lá, peraí. Lembrando que a adaptação curricular é feita pensando no caso do estudante. Por isso, cada estudante precisa de uma adaptação específica, não sendo possível fazer igual para todos. Sempre há necessidade de estudar o caso, verificar as possibilidades e a melhor forma de adaptar o conteúdo dentro do que solicita a habilidade.
de forma clara e que tenha relação com o tema estudado pela turma. Então, a adaptação curricular, ela tem que ser feita, é uma pequena parte do todo, é como se fosse facilitar o seu conteúdo dentro do seu planejamento, e naquela parte, ela não pode ser igual para todos, porque tem suas especificidades. Como vocês sabem, professores, tem aluno que você fala uma vez e ele já entendeu. Tem aluno que você tem que falar 2, 3 vezes para ele poder compreender. Sempre importante, falar uma comanda de cada vez. Mas eles têm as suas especificidades, cada um tem o seu tempo. Próximo. E, gente, professores, por favor, foque sempre nas competências e nunca nas limitações dos estudantes. Por exemplo, aquele aluno não sabe ler. Pronto, acabou o aluno, não tem mais o que fazer, não vou fazer mais nada porque ele não sabe ler. Não, ainda mais educação física, que aí ele pode não saber ler, mas ele pode fazer outras coisas, ele pode ter suas potencialidades, ele tem limitações, mas ele tem competências. Ele pode se desenvolver muito bem oralmente, ele pode ter uma coordenação motora muito boa, ele pode ter um condicionamento físico muito bom. Então, é sempre procurar focar no que é melhor para ele. Próximo. De novo, esse PPT ele é maravilhoso. Igualdade, professor, é a mesma coisa que equidade? É a mesma coisa que o senso de justiça? A imagem fala por si. Eu fico, assim, perplexa com essa imagem. Pensa só. Olha só, o menino de camiseta azul escuro, ele está com um caixote, o de camiseta marrom um caixote, e o menino de estatura menor da camiseta azul clara, ele também está com um caixote. Todos os alunos foram tratados no princípio da igualdade. O professor utilizou a igualdade para todos. Todos ganharam um caixote. Foi feita justiça? É justo? Por quê? Tá claro que aquele menino de camiseta azul clara, ele não está vendo nada, ele está vendo a cerca. Então, se a gente aplicar o senso de justiça, e aí tirar este caixote do menino maior e oferecer para aquele menino menor, aí sim, aí a gente está sendo justo, porque aí todos estão visualizando o campo, todos estão assistindo o jogo. Próximo. E esse processo de aprendizagem, como que ele acontece? Como que formata aqui dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, das nossas sinapses? O cérebro é algo muito complicado, é uma caixinha de surpresas, mas eles são coligados por sinapses. E aí, esse processo, ele tem por base a atenção, a memória, a percepção, o simbolismo, códigos, que permite a formação de conceitos, resolução de problemas, raciocínio e expressão. Aí está a nossa grande parceria entre educação especial e educação física. Jogos de atenção, de memória, um jogo de dama, um jogo de dominó. Nossa, você quer melhor atenção e concentração? O jogo ele é maravilhoso para desenvolver as crianças com deficiência, porque ele vai dar essa capacidade de atenção, da concentração, do raciocínio. Ele precisa parar e pensar. Então, o jogo e essa parceria ela é maravilhosa entre educação especial e educação física, porque é um grande momento de avanço para o aluno. Próximo. Aí, professores, eu trago aqui para vocês um pouquinho de cada deficiência, porque eu falei para vocês da resolução 68, quem são o público-alvo da educação especial. Mas aí,
que nem a Edneia fez o questionamento lá no começo, como eu trabalho, o que eu faço. Então, a gente vai tentar dar alguns direcionamentos, um norte, como o currículo paulista nos é um norte, eu vou tentar facilitar e dar um norte para você quando você se deparar e encontrar um aluno com essas deficiências. O aluno de baixa visão, ele não é cego, ele tem baixa visão. Baixa visão, eles têm umas especificidades, tem uns que eles só enxergam no central, só consegue ver no centro. Tem outros que têm a visão periférica, então ele não vê aqui no centro, mas ele vê por fora. Então, você às vezes está mostrando alguma coisa para a criança, ela vira a cabeça para enxergar. Por que ela virou a cabeça? Porque ela tem uma visão periférica. Tem alguns que tem, na visão delas, existe uma mancha. Então, às vezes, ela fica olhando, levantando a cabeça, abaixando, porque ela precisa encontrar o foco para poder enxergar aquilo que você está mostrando. Então, quando você tiver um aluno de baixa visão, pergunte para o aluno, ele sabe falar. Querido, como você enxerga melhor? De lado? De frente? De baixo para cima? Como fica melhor para você enxergar? Ele vai te dar um direcionamento e você vai entender também. Você precisa entender, porque às vezes você está falando com o aluno e geralmente o nosso professor fala aqui, estou falando com você, olha aqui nos meus olhos. Se ele olhar nos teus olhos, ele não está enxergando nada. A visão dele é periférica, então por isso ele precisa virar a cabeça para que do canto do olho ele possa te enxergar. A cabeça está direcionada para lá, mas o olho está em você. Então, pergunte para o seu aluno, quando você tiver um aluno de baixa visão. Trago algumas dicas, por exemplo, vai fazer uma atividade, você pode usar a fonte, se for uma atividade escrita, utilize a fonte Verdana 24. Espaçamento entre as linhas, sempre que possível, optar por figuras grandes e simples, não muita informação, não muitas informações dentro da figura. Uma, duas informações é suficiente, senão você confunde o cérebro dele. Poucos detalhes, contrastes intensos, cores vivas, usar imagem, descrever, usar uma legenda, contraste é muito bom, porque, por exemplo, você pôr amarelo no preto, essa criança, ela que tem fotofobia, ela vai conseguir enxergar melhor, porque tem um contraste. Hoje, as nossas lousas, a grande maioria das escolas, ela é branca e a gente escreve na caneta preta. Já ajuda bastante, porque tem contraste. Aplicativos, tem vários aplicativos, e a grande maioria dos nossos alunos aqui da diretoria de Mauá receberam o tablet para baixa visão. Aqueles que tinham laudo comprovado já receberam os tablets, e pode ser usado o tablet na sua aula, na aula de qualquer professor. Próximo. Cego. Cego, não tenho visão nenhuma, então não enxergo nada, é fechar os seus olhos e pronto. Só que, como eu falei, e aí as especificidades? Ele não enxerga, ele não está vendo nada, mas acabou o aluno, ele pode andar, ele pode falar, ele está te ouvindo. Então, em vez de apenas fazer um movimento, descreve para ele o movimento. Olha, galera, vamos fazer polichinelo. Tá, ele não está vendo. Então, tem essa sensibilidade de mostrar para ele, olha, ele colocar a mão no seu corpo e você levantar a mão e a perna e falar, olha, polichinelo é isso aqui, é esse movimento. A gente levanta a mão e abre a perna, é dessa forma. Se o problema dele é apenas cego, ele vai fazer o seu movimento. Ele vai fazer o exercício como os demais, só que esse exercício ele precisa ser descrito, precisa ser falado para que ele possa entender. Não pode ser só mostrado, porque a gente às vezes, nós somos muito visuais. Então, eu quero que vocês façam tal coisa. E dá o exemplo. Não adiantou. Então, ter essa sensibilidade sempre de fazer e mostrar e descrever o movimento para o nosso aluno que é cego.
Quando for numa parte teórica, o que eu vou fazer? Atividades com enunciados curtos, sugerir aplicativos, a gente tem vários aplicativos, links para melhor compreensão, audiobooks, materiais que sejam táteis. Por exemplo, um jogo de dama. Em muitas escolas já tem, ou se não tiver, é muito fácil de adaptar. Você vai pegar as peças e, por exemplo, em uma peça de dama, você colocar uma espuma, um pedaço de papel cartolina, por exemplo. E na outra, você coloca um pedaço de lixa, uma outra textura, um papel camurça. Então, com o tato, ele não tem visão, mas o tato dele é muito apurado, é apuradíssimo. Então, pensar sempre dessa forma, bom, ele não está vendo, mas o tato é apurado. Então, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Da mesma forma, todos os alunos com deficiência, eles também têm um suporte da educação especial. Entre em contato com o professor de sala, procura o seu coordenador, o coordenador vai procurar o professor de sala de recursos e vamos fazer parceria, ensino colaborativo, ver de que forma a gente vai poder adaptar o conteúdo para o meu aluno. Próximo. Deficiência física. Normalmente, os problemas ocorrem no cérebro, no sistema locomotor, levando um mau funcionamento ou paralisia dos membros inferiores ou superiores. Geralmente, o cognitivo está preservado. Então, se ele não tem os movimentos das pernas, o cognitivo dele pode estar preservado, ele vai escrever normal. Eu vou levar para uma quadra, o que eu vou fazer com ele na quadra? Geralmente, as crianças que têm deficiência física, ele tem um cuidador, e é direito dele. Caso não tenha, a escola deve solicitar, procura seu coordenador para solicitar o cuidador. Esse cuidador, o apoio, vai levar ele até a sua quadra. Como a Edneia falou, às vezes a gente pode fazer algum jogo que ele vai participar, tem jogos que ele não vai poder participar, mas é mesclar. Ele é cadeirante, ele não tem as pernas. Então, num jogo de vôlei, ele vai ficar assistindo, porque os demais vão jogar. E também, em alguns momentos, proporcionar um jogo de vôlei sentado, para que ele também possa participar. Então, é mesclar os momentos. Quando for muito... dá para ele participar? Ótimo. Não dá, mas mesclar a sua aula. Em uma aula, eu deixo ele participar, eu faço o jogo de vôlei sentado. Na outra, não. Na outra, ele vai ter que assistir somente, porque vai ser em pé. Mas vamos mesclar. Vamos ter essa acessibilidade e fazer um pouquinho para cada um. Próximo. Desculpa, eu só falei, peraí, só Edneia. Volta só um momento. Só um detalhezinho aqui que eu acho tão importante. Nunca falar atrás da cadeira de rodas. O professor, se ele está atrás da cadeira de rodas, a criança, às vezes, ela não tem essa locomoção de tronco. Então, sempre falar e também na mesma linha dos olhos. Quando você for falar com uma criança cadeirante, um aluno cadeirante, procurar manter a mesma linha dos olhos, porque é muito chato e até intimida você olhar de cima para baixo para a criança, não fica uma posição confortável. Então, se abaixe, procure sentar do lado e falar sempre na mesma linha dos olhos. Próximo. Surdo. Não é necessário adaptar ou infantilizar. Infantilizar é o máximo, né, gente? Eu já vi professor, o aluno está lá no 8º ano, no ensino médio, e aí o professor chega perto da criança e fala assim, oi, tudo bem? Você está bem? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acredito que ninguém faça isso aqui, mas ele é surdo. Ele não é um bebê. Um bebê, até tudo bem você falar dessa forma, mas agora, com um adolescente, falar da mesma forma que você fala com a turma, você fala com ele. Eles têm um intérprete de Libras, é a mesma coisa, é direito do surdo ter um intérprete de Libras, e aí eu peço para vocês, professores, façam uma parceria com o intérprete de Libras, porque ele precisa, pelo menos, ter noção do que você vai trabalhar na sala. Quando for numa quadra, ok, mas para que o intérprete possa dar o comando
para o aluno, para que ele possa entender o que vai ser feito e que movimento vai ser desenvolvido, ou que jogo que vai ser desenvolvido naquela sala. Então, sempre lá no ATPC, sempre que vocês puderem, passem a comanda, o conteúdo para os nossos intérpretes de Libras, para ele poder fazer a melhor adaptação e ajudar o aluno da melhor forma. Vai fazer uma atividade escrita? Enunciados curtos, claros e objetivos. Usos de recursos visuais. Aí agora a gente mudou, né? Como a gente está falando do surdo, então eu tenho que tampar os meus ouvidos e pensar só no olho. Então, às vezes, a comanda na boca, ainda mais agora que a gente tem que usar máscara, complicado. Então, procurar fazer uns objetivos claros, com figura e tudo, mas a boca, a leitura labial, ela é essencial. Ou então, conversa com o intérprete vai passar para o aluno da melhor forma. Desculpa, próximo. Uma aguinha aqui, gente. Acho que passou 2, Edneia. Volta só um pouquinho, que eu acho que vai para o meu autista primeiro. Aí. Internet, gente. Internet já está com pressa. TEA. O nome correto, a nomenclatura correta é essa. TEA, transtorno do espectro autista. As atividades de complexidade, elas têm que ser crescentes, incorporando gradativamente materiais, pessoas e objetos. Eles têm uma grande dificuldade com rotina. E tudo quando muda a rotina deles, eles desestabilizam. Eles não conseguem, o cérebro deles não faz essa ligação rapidamente. Então, eles podem gritar, eles podem querer morder, eles ficam ali sabe aquela história da internet que fica processando, rodando, e você ali esperando a internet acontecer, olhando, e ela fica lá processando. É o cérebro de um autista. Ele vê uma informação nova, aquilo, naquela visão, ele não foi rápido, ele fica ali processando, até acomodar. Então, ele demora um pouquinho mais. E ela tem que ser devagar, gradativa. Eu não posso mudar o grau de dificuldade bruscamente. Então, hoje, vou trabalhar corrida. Amanhã, 2, 3 dias depois, corrida com salto. Então, gradativamente, eu vou aumentando o grau de dificuldade para que ele possa compreender. Autista também, se precisar de cuidador, geralmente eles têm cuidador, e eles têm uma sensibilidade com barulho, tem uns que vão participar, tem outros que não. O ouvido deles é muito sensível, então tem que tomar um certo cuidado. Aí, ó, hipersensibilidade auditiva, priorizar conteúdos que referenciem interesses dos alunos. Aluno autista, ele tem uma particularidade, que é o hiperfoco. O que seria hiperfoco? É um foco extremo em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um aluno autista que fala de carro. Ele só fala de carro. Ele conhece todo tipo de carro, todo modelo de carro, carros diversos. Tem aquele outro autista que tem hiperfoco em dinossauro. Ele conhece o dinossauro do Brasil, do mundo, o ano que nasceu, o ano que viveu, o que come, o que não come. Então, ele tem esse hiperfoco em alguma coisa. Já que a gente sabendo que desse hiperfoco a gente pode tentar trazer para a nossa realidade e usar o hiperfoco dele para que a gente possa atingir os nossos objetivos enquanto professores. Próximo. Como o autista, ele é muito diverso, e ele tem esse cérebro que ele precisa de um tempo para processar, para entender, ele tem o seu tempo. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, alguns comportamentos. Por exemplo, liga as pessoas como ferramentas. Então, às vezes, ele não olha você como um professor, ele trata você ou ignora, ou trata como se fosse um martelo, um machado.
não faz essa diferenciação. Resiste à mudança de rotina. Aquele problema. Você, professor de educação física, no caso, vamos lá, no PEB 1 mesmo, PEB 2, o professor, determinado professor de uma área do conhecimento na sala, chega você, professor de educação física, e fala, gente, vamos para a quadra. Nossa, eu sei muito bem que vai ter alunos que vão surtar, que vão se desestabilizar, porque ele quer ficar dentro da sala de aula, ele não quer ir para a quadra. Mas, professor, é devagar. Com o tempo, você tem o auxílio do cuidador dessa criança. Com o tempo, a hora que ele começar a ver você, ele vai entender, ele vai processar que você é um professor de educação física, que quando ele vê você, é o momento de sair da sala e ir até a quadra, de fazer atividades físicas. Então, com o tempo, ele vai entendendo, mas ele precisa de um tempo maior para entender que essa mudança de rotina vai ser boa para ele. Não se misturar com outras crianças. É muito difícil, eles não interagem, eles ficam no canto deles e não querem amizade, não querem nada, não querem jogar bola, respeitar o tempo deles, mas tentar fazer a interação dentro do possível. Às vezes ele tem um amigo ou dois amigos com os quais ele se relaciona melhor, então tentar. Porque assim, somos da educação, não da saúde. Eu sei que tem o fisioterapeuta, tem o TO, que vai fazer esse trabalho mais específico, mas a gente pode pelo menos tentar oferecer e proporcionar este momento de interação com os demais. Apego não apropriado a objetos. Tem criança que leva para a escola uma almofadinha, um paninho, uma fraldinha. Não tire dele. Você vai criar um grande problema, ele vai se desestabilizar. Então, deixa ele com aquele pano, deixa ele com aquela fralda, para que ele não sofra. Ele já está no momento de sofrimento, sair da casa dele, vir para a escola. Então, para ele é muito difícil. Deixa ele com aquele objeto de apego dele. Não mantém contato visual. Você está falando com o aluno, oi, olha aqui, ele está olhando para lá. É uma característica autista, então não tem como, você fala, mesmo que ele não estiver te olhando, eles são muito inteligentes e muito ligados, eles estão bem, eles são muito espertos, mas ele está te ouvindo, mesmo que ele não te olhe, ele está te ouvindo. Resiste ao aprendizado. Eu falei, na educação física, talvez, né, os jogos, essa interação, seja difícil, mas ele vai atender. Agora, conteúdo em sala de aula é bem complicado, porque às vezes eles têm uma especificidade, uma facilidade em exatas. Então, nas aulas de exatas, eles vão bem. Chega na aula de humanas, trava, não vai, não sabe nada. Como eu comentei lá no começo, quando a gente fala de altas habilidades, geralmente esses alunos é dessa forma. Ele tem altas habilidades em matemática. Então, por exemplo, Einstein, ele era autista. Nossa, quem sou eu para chegar perto de Einstein, né? E nas exatas, era o cara, né? Ele era perfeito. Porém, quando a gente falava de português, de escrita e tudo, era terrível. Não ia. E assim os alunos com altas habilidades. Às vezes, eles têm altas habilidades física, né? Na educação física, eles acontecem em tudo. Só que quando chega em português, não faz, não consegue, não se alfabetiza. Então, o altas habilidades, eles têm uma área que se desenvolve no cérebro, não são todas, não existe, não é provado que exista, não existe estudos para provar que existe altas habilidades em tudo. É apenas em uma área, em um foco do cérebro dele que se desenvolveu. Girar objetos de maneira bizarra.
Quantos já não viu criança pegar um carrinho e ficar rodando a rodinha do carrinho e olhando ali por horas e horas? Pegar uma caneta, ficar rodando uma rodinha. Ótimo, ele está se organizando, ele está entendendo o ambiente que ele está, o que ele vai fazer, o que vai acontecer depois, ele está no momento de organização. Às vezes é agressivo e destrutivo. Sim, tem muitos alunos autistas que a gente fala, difícil. Ele entra em crise, ele bate, ele morde os amigos, ele quer destruir tudo, quer arrebentar, quer quebrar. Sim, existe, é um momento difícil. É o que eu falei, se você desestabilizar ele por algum momento, essa agressividade ela pode vir à tona. Então, procurar, na medida do possível, conversar, ajustar. Tem alunos autistas que às vezes não conseguem ficar o período todo, da 1 às 5h30 na escola, né, no caso de Fundi 1. Então, ver com a coordenação, se depois do intervalo ele não consegue mais, ele não se concentra, então ver se é possível a gente reduzir este tempo para melhor atenção e concentração desse aluno, procure a coordenação da sua escola, procure a diretoria de ensino, para que a gente possa ajustar da melhor forma para ajudar este aluno. Diferente a Redil, tem uns alunos que são autistas, que não querem realmente estar, que eles estão no tempo deles, no momento deles, sempre respeite. Falei, pôs a mão no ouvido porque não suporta barulho, o ouvido é muito sensível, muita informação visual também desestabiliza, e agora até não está tão difícil, porque tem o número de alunos está reduzido, mas quando voltar totalmente, que aí vai ter 30, que vai ter 40 na sala de aula, é um momento difícil para essas crianças também. Não é só para você, não é só para mim que sou professora, para ele também é bem complicado. Então, ter um pouquinho de equidade, de senso de justiça. Próximo. Deficiência intelectual. Deficiência intelectual, muitas das vezes, físico não muda nada. Por exemplo, um síndrome de Down, você consegue identificar porque as características físicas dele tá ali. Então, você viu, já sabe que é um síndrome de Down. O intelectual, muitas vezes, você não vê nada. O que está prejudicado é uma determinada área do seu cérebro. Então, estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico, daquela mesma forma. Vamos trabalhar muitos jogos para ajudar, para incentivar a autonomia dele, a autoestima do corpo, porque às vezes tem muitas crianças que têm uma baixa autoestima. Muito estímulo visual, palavras destacadas. Em relação como são especificidades, tem umas que têm uma boa coordenação global. Tem outras que não. Então, entender esse aluno de uma outra forma, prestar atenção. Alunos com deficiência intelectual também estão inscritos em sala de recursos. Eu não sei o que fazer, como atingir esse aluno, porque as especificidades são muitas, mas entre em contato com a coordenação vai entrar em contato com a sala de recursos, o professor pode e vai até a sua escola para ver a melhor forma para ajudar os seus alunos. Próximo. Deficiência múltipla. É a associação no mesmo indivíduo de 2 ou mais deficiências primárias, mental, visual, auditiva e física, com comprometimento que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. Geralmente, como eu comentei, nós fazemos avaliação para encaminhamento para possível APAE e a PRAESP. E geralmente são essas crianças com deficiências múltiplas que são encaminhadas. Por quê? Geralmente eles não têm, eles não andam, eles estão em cadeira de rodas, o cognitivo a gente não consegue saber se está preservado ou não. Eles necessitam de uma educação exclusiva.
E, geralmente, eles são encaminhados, né, passa por uma avaliação e a gente encaminha. É muito difícil você encontrar uma criança, hoje no ensino regular, não estou dizendo que não tenha, pode ser que tenha alguma escola que tenha, mas uma criança, vamos supor, cadeirante, surda, cega, muito difícil. Geralmente, essas crianças já foram encaminhadas. Mas, caso tiver, também me procure na diretoria de ensino, que a gente pode ver se possível encaminhamento. Pronto. Próximo. E aí, gente, que parceria maravilhosa que a gente tem entre educação especial e educação física. Que momento maravilhoso foi aquele de Tóquio. Gente, quantas medalhas! E você, é provar que o deficiente, ele é capaz. A pessoa com deficiência, ela é capaz de tudo. Para quem acompanhou os jogos, foi maravilhoso. Eu fiquei deslumbrada. E quantas categorias! E aí, nas categorias, eles fizeram o quê? Eles focaram nas potencialidades. Vai ser natação, para quem não tem braço, só para quem tem as pernas. Então, o potencial dele era nas pernas, vamos lá nas pernas. Eu sei que na escola regular é outra realidade e tudo, mas essa parceria entre as duas, educação física e educação especial, ela é muito visível quando a gente leva para Paralimpíadas. Quer ver? Põe uma outra próximo slide. Olha isso, nós ficamos em 8º lugar no mundo. Nossa, demos um show de educação especial. E aí, essa parceria, muitos, vocês escutaram relatos, eu escutei o relato de muitos, que onde começou essa paixão pelo esporte? Na escola. Foi o professor de educação física que apresentou para ele o basquete, o vôlei. Mesmo esse professor lá na escola pública que não tem N recursos, mas ele apresentou o princípio, ele apresentou as regras básicas. E essa criança se apaixonou e aí ela foi embora. Você está vendo como o papel do professor de educação física é maravilhoso e essencial porque ele dá o pontapé inicial. Então, essa parceria, quando a Edneia me convidou para fazer essa parceria, eu falei, eu preciso falar das Paralimpíadas. Eu preciso, porque não existe exemplo melhor. Porque se não for vocês, professores, com essa visão, com esse tato de vocês, a educação especial não ia ter essa visibilidade que ela está tendo hoje, a nível mundial. Só posso deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês, professores de educação física, que deram visibilidade à educação especial. Muito obrigada. Eu acho que eu paro por aqui, né, Edneia? Edneia, abre aí, vamos ver, vamos bater papo agora. Não, professor, espera aí, deixa eu só concluir aqui. Não especificamente na educação física, eu criei esse documento, algumas dicas para trabalhar com os alunos de educação especial. Porque, às vezes, na sala de aula, os professores têm muita dúvida. Que tipo de atividade eu posso fazer, não posso fazer? Porque o deficiente intelectual é de um jeito, o TEA é de outro. Então, eu fiz um manualzinho, a mesma coisa, um norte, não tem receita pronta na educação especial. O autista, espectro autista é muito amplo, cada um tem uma especificidade. Na educação, na deficiência intelectual também, tem cada um sua especificidade. Só que assim, eu já fiz ATPCs às vezes com outras áreas do conhecimento, só que a professora fala assim, eu não tenho nada, eu precisava pelo menos de um rumo. Então tá aí, pelo menos um rumo, um norte, um pontapé inicial, tá aí. Acho que acabou, próximo. Referências, aí eu trago as referências da educação especial, o vídeo que a gente tirou do YouTube, a Edneia sempre disponibiliza para vocês, quiserem conhecer mais, pode entrar nas referências. Também, como eu falei, estou na diretoria de ensino, tem alguma dúvida específica que não foi esclarecida, não tem problema, me procura lá na diretoria, fala com a Edneia, vocês têm o contato dela direto pelo WhatsApp, e aí a gente pode ir conversando e procurar sanar mais alguma dúvida que possivelmente
não foi sanada neste momento. Próximo, tem mais alguma? Agora passo a palavra, Edneia. Eu agradeço, Alexandra. Bem assim, eu acredito, né, muito nessa questão desse olhar, como você disse, né, o professor de educação física, a gente acaba tendo esse olhar clínico, né, você olha e percebe que o aluno tem realmente uma dificuldade e que muitas vezes ela aparece mesmo ali, às vezes, em alguma atividade em grupo, ou até mesmo nessa atividade teórica, né? Que a gente precisa estar constantemente dando afinando esse diagnóstico do aluno. E, assim, a questão, né, que nós trabalhamos sempre, né, com os professores de educação física é justamente isso, Alexandra, trazer a prática, né? A criança, ela precisa do movimento, ela precisa ter essa experiência, ter esse, né, ampliar seu repertório motor somente realizando, né, atividades práticas. Então, nós já conversamos bastante, né, sobre isso, e essa questão, né, também dos jogos, sempre muito presentes, e a gente entende que é muito difícil essa questão de conseguir ajudar o aluno, muitas vezes, que ele não tem esse diagnóstico, né? Então, a gente agradece a sua participação hoje, né, nesses esclarecimentos, para que eles não se sintam sozinhos, todos nós passamos, né? Conforme você foi descrevendo as deficiências, em minha mente, pelo menos eu lembrava de 1 ou 2 alunos que eu tive aí no meu percurso, né, em sala de aula. E eu fico pensando, falei: "Nossa, o quanto que a gente acertou, mas o quanto mais a gente poderia ter acertado", né. Então, muitas vezes, principalmente com os alunos com deficiência auditiva, às vezes ele exige demais de um amigo que se propõe ali a ajudar, até que chega ao ponto que ele quer que o amigo ajuda, né, e de repente o amigo ficava, assim, até atrapalhado em querer acompanhar a aula do professor e ajudar. E hoje a gente tem aí o tradutor e intérprete, né. Então, a gente percebe que a educação, ela tem que ser dessa maneira, colaborativa, ela tem que ser em parceria, e nunca sozinhos, né? Então, a maior prova disso são os destaques, né, nas Paralimpíadas, realmente resultados de superação. E a gente fica muito contente porque a gente sempre acreditou muito que a educação física, ela tem um valor ímpar na aprendizagem, né? Quando o aluno ele está com a autoestima elevada, quando ele se realiza, né? Quando ele vai para a quadra e consegue realizar algo que ele tinha dificuldade, esse olhar do aluno não tem preço, né? A gente ganha o dia, ganha o ano, ganha o mês, ganha tudo, né? Porque é muito gratificante. Então, é por aí. Muito bem, professores. Então, como a professora Alexandra falou, nós estamos aqui à disposição, a gente espera, né, ter aí contribuído bastante, né, para que vocês tenham, né, subsídios, né, para ter um olhar diferenciado para cada aluno, né, poder acompanhar um pouquinho mais aí a aprendizagem deles, né, e terem a certeza de que vocês não estão sozinhos, né, estamos aqui, os professores coordenadores, os gestores, estamos todos, né, pensando para que esse aluno realmente ele tenha uma evolução nessa aprendizagem dele. Vou falar um pouquinho da lista de presença para vocês, né? Vocês têm aí o link, vocês vão responder, e no final tem uma avaliação. Então, é muito importante que vocês preencham essa lista de presença, façam essa avaliação, dessa vez está bem curtinha, né, para facilitar a vida de todo mundo, que a gente já está estourando no tempo quase, mas para que vocês deem uma atenção muito significativa para a avaliação. Mesmo sendo muito simples, para a gente é um ponto de partida. É como vocês na sala de vocês. De repente,
vocês estão ali para fazer um diagnóstico. Se o aluno ele não leva a sério as questões, é claro que pelas respostas a gente percebe que ele não levou a sério ou que ele não conseguiu realmente compreender ali o que foi trabalhado. Então, isso serve de material para a gente poder se organizar e atender essas necessidades, tá bom? Muito bem. E para finalizar os nossos agradecimentos, primeiramente a gente agradece a Alexandra pelas suas palavras, pela sua determinação. A gente percebe assim nas entrelinhas, né, o seu amor pela educação especial. Então, isso é muito importante para a gente, né, que está ali, né, pensando realmente no aluno. Estabelecer essa parceria para a gente foi de uma alegria muito grande. E a gente agradece a todos os professores, né, que estão aqui presentes, aqui na estreia, daqueles que vão passar por aqui, sejam todos bem-vindos, né? E esse período pandêmico, né, gente? A gente vai passar juntos, vamos ser aí, né, continuar com essa determinação de vocês, com essa dedicação, tá bom? E vamos ao trabalho. E até a próxima. Alexandra? Gente, muito obrigada. Dineia, foi um prazer. Como eu falei, continuo à disposição. E se transpassou isso, é verdade, o meu amor pela educação especial, ele é muito grande mesmo. Abre a sua câmera. Tá aberta, Edneia. Eu não estou te vendo, Alexandra. Eu estou te vendo e estou aqui no cantinho. Ah, então tá bom. Essa internet, gente, ela pega peças na gente. Mas eu só vou concluir que eu falei, realmente, se deu para perceber na entrelinhas, sou apaixonada sim, faço algo que eu amo muito. Como a Edneia é uma profissional que transparece o amor pela educação física. E ela faz, e ela faz, e ela acontece, e ela corre. A gente vê um pouquinho do corre-corre lá na diretoria de ensino, mas é isso. Eu acho que quando aquela moça lá no vídeo, no começo, também falou da empatia, e se for possível, um pouquinho de amor. Então, se a gente conseguir, professor, isso não é pedagogicamente, mas se a gente não tiver esse amor, essa empatia, não acontece, não vai acontecer. Então, se não existe essa química entre você e a sua área de conhecimento, fica muito difícil. Então, nossa, assim, eu só tenho a agradecer, porque eu te falei, a todos pelo convite, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada por tudo, viu, professora Edneia? E até uma próxima, viu, professores? Estou à disposição, aí que eu falei na avaliação, se tiver alguma dúvida, algum tema para ser trabalhado, coloca lá na avaliação, e aí a gente marca um novo bate-papo, tá, Edneia? Combinado, Alexandra. Então, até mais, viu, gente? Até mais. Bom trabalho.